História 1 Foi no início de uma manhã de verão que a pequena cidade de Salem acordou para um pesadelo sem precedentes. Era uma cidade pacífica, onde os moradores se conheciam e a vida corria tranquila. Mas a tranquilidade se transformou em terror quando uma epidemia sobrenatural irrompeu. Os primeiros sintomas eram sutis: insônia, olhos fundos e um desejo constante de ficar na escuridão. Os médicos da cidade, perplexos, não conseguiam encontrar uma explicação para o que estava acontecendo. As pessoas afetadas ficavam reclusas, evitando a luz do dia e qualquer interação com o mundo exterior. Rumores sobre um mal antigo começaram a se espalhar. Dias se transformaram em semanas, e as vítimas da epidemia começaram a sofrer mudanças drásticas. Suas peles pálidas ganharam um tom esverdeado, seus olhos se tornaram profundos e negros como a noite, e suas presenças deixaram um rastro de desespero por onde passavam. As histórias de pessoas que desapareciam nas sombras começaram a circular. Amigos e familiares juravam ter visto entes queridos que haviam sucumbido à epidemia, vagando pela cidade à noite. Eles eram como sombras, incapazes de suportar a luz do sol. A cidade estava à beira do colapso. Eu era um jovem repórter do Salem Gazette, determinado a desvendar o mistério por trás da epidemia. Durante minhas investigações, conheci um homem idoso chamado Elias. Ele alegava ser um guardião das antigas histórias da cidade, e estava convencido de que a epidemia era uma maldição antiga que havia ressurgido. Elias me contou que, há séculos, Salem fora assolada por uma terrível praga que matou a maioria de seus habitantes. Os sobreviventes, desesperados por uma cura, fizeram um pacto com forças sombrias que lhes deram a imortalidade, mas a um terrível custo. Os imortais viveram nas sombras desde então, mas a epidemia estava libertando o mal que os havia aprisionado. Em nossas investigações, encontramos um antigo livro que detalhava um ritual para quebrar a maldição. No entanto, para realizá-lo, precisaríamos encontrar os 5 artefatos mágicos espalhados pela cidade. A única esperança de salvar Salem residia em nossos ombros. A busca pelos artefatos era perigosa. Enfrentamos criaturas sombrias, representantes das forças que aprisionavam os imortais. Eles não estavam dispostos a perder sua influência sobre a cidade. Mas, com determinação e a ajuda de Elias, conseguimos reunir os artefatos. O ritual para quebrar a maldição aconteceu no auge da epidemia. A cidade estava em ruínas, suas ruas vazias e escuras como a noite. Reunimos os poucos sobreviventes que restavam, e Elias conduziu o ritual com uma antiguidade e sabedoria impressionantes. O céu se encheu de relâmpagos, e o chão tremeu enquanto a maldição começou a se desfazer. Aqueles que haviam sido afligidos pela epidemia começaram a se contorcer de dor. Foi uma cena aterrorizante, mas sabíamos que era o único caminho para a cura. Com um último estalo de energia, a maldição foi quebrada. A epidemia sobrenatural que havia assombrado Salem havia sido derrotada. No entanto, o preço que a cidade havia pago era alto. Muitos de seus habitantes estavam perdidos para sempre, enquanto outros se recuperavam lentamente. O sol brilhou novamente sobre Salem, e a luz da manhã varreu as sombras que haviam assombrado a cidade. Elias, satisfeito por ter cumprido sua missão de proteger as antigas histórias, partiu para o desconhecido. A epidemia sobrenatural se tornou uma lenda local, uma lembrança sombria do que a ganância humana poderia desencadear. Salem se recuperou, mas as cicatrizes da epidemia permaneceriam para sempre. Aprendemos que, às vezes, o mal do passado pode ressurgir, mas com coragem, determinação e a busca da verdade, podemos superá-lo. E enquanto a epidemia se tornou parte da história de Salem, sua lição permaneceu: na morte, em alguns casos, pode ser uma bênção. Anos se passaram desde a epidemia sobrenatural que havia assolado Oaksville. A cidade se recuperou, e muitos habitantes, embora traumatizados pelo que haviam vivido, conseguiram seguir em frente. Por algum tempo, a cidade voltou a viver em relativa paz e normalidade. Entretanto, nem todas as histórias têm finais felizes.
Nossos destinos estavam entrelaçados com a maldição que uma vez amaldiçoou Oxfile, e, apesar de termos acreditado que tínhamos vencido o mal, as trevas não haviam sido completamente banidas. Era uma noite semelhante àquela em que a epidemia original havia surgido. A chuva caía torrencialmente, os trovões ecoavam no céu e uma sensação de inquietação envolvia a cidade. Era como se a atmosfera estivesse impregnada com eletricidade estática, como se algo estivesse prestes a acontecer. As primeiras notícias sobre os sintomas começaram a surgir. Insônia, olhos fundos e um desejo crescente pela escuridão. Reconhecemos os sinais imediatamente. A epidemia sobrenatural havia retornado, mais forte do que nunca. Dessa vez, os sintomas evoluíram rapidamente, transformando as vítimas em seres que se assemelhavam a sombras ambulantes. Oliver, Amélia, Ethan e eu nos reunimos novamente, determinados a enfrentar o mal que havia ressurgido. Elias, nosso guia e guardião das antigas histórias, havia desaparecido, e dessa vez estávamos por nossa conta. Começamos a investigar a origem da nova epidemia, mergulhando nas histórias sombrias e nos segredos ocultos da cidade. Descobrimos que a maldição original não havia sido completamente destruída. Em vez disso, apenas adormecera, esperando pacientemente o momento certo para ressurgir. Era óbvio que teríamos que encontrar uma maneira de quebrar a maldição de uma vez por todas. Dessa vez, não poderíamos mais contar com a ajuda de Elias, mas estávamos determinados a proteger a cidade que amávamos. A busca pelos artefatos mágicos que havíamos encontrado anteriormente tornou-se crucial. Precisávamos reunir novamente os 5 artefatos para realizar o ritual de quebra da maldição. Enquanto procurávamos os artefatos, enfrentamos criaturas sombrias que protegiam a maldição. Elas estavam mais poderosas e agressivas do que antes, e a luta para obtê-los foi ainda mais desafiadora. Ao reunir os artefatos e realizar o ritual, enfrentamos uma batalha épica contra as forças sombrias que haviam sido libertadas. Era uma luta entre a luz e as trevas, uma batalha que determinaria o destino de Oxfile. O céu ficou enegrecido por nuvens de tempestade enquanto as forças sobrenaturais se colidiam. A cidade tremeu, e a escuridão que havia se espalhado rapidamente começou a recuar. Com um último esforço, o ritual de quebra da maldição foi concluído. As criaturas sombrias foram banidas, e a epidemia sobrenatural finalmente chegou ao fim. Mas o preço foi alto. A cidade havia sofrido novamente, e muitos de seus habitantes haviam sido perdidos para as trevas. Oliver, Amélia, Ethan e eu, embora tivéssemos enfrentado o mal 2 vezes, sabíamos que Oxfile nunca mais seria a mesma. A cidade agora carregava uma cicatriz profunda, uma lembrança do poder das trevas e da maldição que havia ameaçado consumi-la. Aprendemos que o mal pode ressurgir, e que a luta contra as trevas é uma batalha constante. Oxfile permaneceu em nossos corações, e sabíamos que, se o mal retornasse, estaríamos dispostos a enfrentá-lo novamente, não importando o custo. A epidemia sobrenatural havia sido derrotada pela 2ª vez, mas as sombras do passado continuariam a assombrar a cidade e todos aqueles que amavam. História 2. Minha cidade natal, Redwood Falls, sempre foi um lugar pacífico e tranquilo. Mas a paz que conhecíamos foi abalada quando uma série de eventos misteriosos começou a assombrar nossa comunidade. Tudo começou com sonhos estranhos. Residentes locais acordavam no meio da noite, com imagens perturbadoras de sombras sinistras dançando em suas mentes. Essas sombras começaram a se manifestar na vida real, deslizando pelas paredes e ruas da cidade, aterrorizando quem as via. À medida que as sombras se espalhavam, os moradores começaram a sofrer mudanças drásticas. Suas sombras se separavam de seus corpos, como se tivessem vida própria. As sombras assumiam formas humanas e ganhavam uma aparência sinistra. Era como se uma epidemia de escuridão tivesse varrido a cidade. Eu era um jovem curioso, apaixonado por mistérios e lendas urbanas. Quando a epidemia das sombras atingiu Redwood Falls, soube que precisava investigar. Como repórter do jornal local,
comecei a coletar histórias de testemunhas e a mergulhar nos segredos ocultos da cidade. Conforme minha investigação avançava, conheci pessoas que alegavam ter visões das sombras em seus sonhos, sussurrando segredos antigos e misteriosos em seus ouvidos. Algumas dessas pessoas perderam a capacidade de dormir, assombradas pelas sombras que pareciam querer algo delas. A busca pelo significado por trás das sombras me levou a um antigo manuscrito, que descrevia um ritual sombrio que concederia conhecimento proibido a quem o realizasse. As sombras eram o resultado desse ritual, e a cidade havia inadvertidamente desencadeado um mal que não compreendia. Determinei que a única maneira de deter a epidemia de sombras era desvendar o segredo por trás do ritual e quebrar a conexão que as sombras tinham com os moradores de Redwood Falls. Junto com outros que acreditavam na importância de restaurar a paz em nossa cidade, começamos a procurar os artefatos necessários para realizar o ritual de quebra da maldição. A busca pelos artefatos foi repleta de perigos, com as sombras sempre à espreita. Elas não queriam que o segredo fosse revelado, e suas formas sinistras tentavam nos impedir a todo custo. Nossos caminhos se cruzaram com as sombras, e tivemos que lutar para obter os artefatos necessários. O ritual de quebra da maldição foi conduzido em uma noite escura, enquanto as sombras dançavam e sussurravam em nossas mentes. O céu estava encoberto por nuvens pesadas, como se o universo estivesse ciente do que estávamos prestes a fazer. As sombras se contorceram e retorceram enquanto o ritual progredia. Era uma cena aterrorizante, mas sabíamos que não havia outro caminho. Com um último esforço, o ritual foi concluído, e as sombras começaram a se retrair. Redwood Falls se libertou da epidemia de sombras, mas o preço havia sido alto. Muitos de nossos amigos e familiares haviam desaparecido, engolidos pelas sombras que haviam uma vez possuído a cidade. Aqueles que permaneceram se recuperaram lentamente, tentando reconstruir suas vidas. Aprendemos que o mal pode se manifestar de maneiras inesperadas, e que, quando as sombras do passado são liberadas, a luta para detê-las é uma batalha constante. A cidade de Redwood Falls estava mudada para sempre, e a epidemia das sombras se tornou uma lenda local, uma lembrança sombria do que aconteceu quando o desconhecido se tornou real. Nossa cidade se recuperou, mas as cicatrizes permaneceram. Sabíamos que, se o mal alguma vez ressurgisse, estaríamos dispostos a enfrentá-lo novamente, não importando o custo. As sombras haviam sido afastadas, mas a dança sinistra delas ainda ecoava em nossas memórias. Obrigado por ter assistido. Deixa o like se gostou e até a próxima.